E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canalzinho aqui. Hoje a gente vai falar de efeitos no Figma. Efeitos no Figma que são basicamente 4 tipos diferentes que você consegue aí fazer um monte de coisas muito legais. A gente vai começar mexendo nisso agora, sem muita enrolação, bora bater aula do computador. Então no vídeo de hoje a gente vai falar da aba Effects. Para você que não conhece ainda, não sabe muito de Figma, ela se encontra aqui. Você consegue adicionar 4 tipos de efeitos diferentes dentro de alguma camada que você tem aqui no Figma. Vamos lá, vamos ver isso de perto aqui, beleza? Primeiro eu vou te explicar com toda a calma do mundo aqui como que funcionam esses efeitos. E depois nós vamos construir alguns ícones legais aí usando esses efeitos. Dá para construir outras coisas, mas a gente vai usar ícones como referência aqui, tá bom? Primeiro, eu tenho uma camada normal aqui, um retângulo, tá? Tá em amarelo, poderia estar em outra cor. Vamos utilizá-lo aqui para você entender. Eu vou clicar em efeitos. Por padrão, o Figma vai me trazer o Drop Shadow, tá bom? É o primeiro tipo de efeito que ele vai... Na verdade, não é o primeiro tipo de efeito, mas é o efeito padrão que ele vai trazer. Mas vamos falar do Inner Shadow primeiro. O Inner Shadow vai trabalhar com uma sombra interna dentro do elemento, possibilitando alguns efeitos como o de volume. Seria o que eu diria que é o mais usual aqui dentro. Vão ter inúmeras aplicações para todos os efeitos, tá? Mas eu vou te falar dos mais usuais aqui, como que eu usaria. Então aqui dentro do retângulo, vamos colocar, ó, ele tem um Inner Shadow aqui. A gente pode colocar mais Blur, a gente pode colocar Spread. Spread é como se ele fosse a grossura ali do efeito, a forma que ele espalha. Então, ó, você pode colocar mais para fazer mais volume, tá vendo? E aí, ó, você pode ir brincando, fazendo essa brincadeira do blur com o spread. E além disso, aqui no eixo X, no eixo Y, obviamente, você direciona para onde você quer esse efeito. Você consegue direcionar ele. Ok. Então vamos deixar aqui de qualquer forma, sem perder muito tempo com isso. Ei, não vai esquecer de curtir o vídeo, hein? Depois desse efeito aí, nós vamos brincar aqui agora com o Drop Shadow, que é o segundo efeito aqui na ordem. O Drop Shadow, basicamente, ele vai adicionar uma sombra própria do objeto, uma sombra projetada ali, né? Então, você consegue fazer uma espécie de elevação do seu elemento. Isso aqui é bem usado em botões para fazer esse tipo de brincadeira, né? Um botão, às vezes ele vem com uma sombra mais baixa, e aí depois, quando ele está em hover, quando alguém passa o mouse em cima ou quando ele é clicado, ele sobe um pouquinho, né? Aí você cria essa sombra mais volumosa aqui, tá vendo? Dá a impressão que o elemento está mais alto em relação a esse, por exemplo. Ó, tudo isso por causa da sombra, né? Então, é bem interessante também essa sombra, o Drop Shadow. Dá pra brincar com spread, olha só. E aí eu gosto de brincar, se eu vou brincar com spread, aí eu jogo bastante blur, que eu não gosto de sombra muito pesada não. Mas se eu quiser fazer uma sombra mais espalhada, aí eu faço isso. E aí de repente, lembrando que a gente pode pegar aqui, olha, e mover o nosso painelzinho aqui para não atrapalhar a visão. A gente pode trazer um pouco menos de opacidade, por exemplo. Tá vendo? E tem as cores aqui também, se a gente quiser brincar com cor diferente. Quiser colocar um fundinho também de amarelo, olha só. Se a gente quiser que essa sombra seja amarela, eu vou tirar a opacidade novamente. Porque, né? Não precisa tudo isso. E aí pronto. Então dá pra gente brincar de várias formas aí, tá? Essas são os 2 tipos de sombra disponíveis no Figma. Por padrão aqui que você consegue brincar. Dá pra fazer muita coisa só com esses 2 tipos aqui, viu? Layer Blur. O Layer Blur, basicamente, aqui já são outros tipos de efeito, tá? A gente tem então na aba Effects, a gente tem os efeitos de sombra e os efeitos de blur. Então 2 para cada aqui, 2 de sombra e 2 de blur. Nesse primeiro tipo de blur aqui, nós vamos conseguir fazer com que esse objeto ele fique totalmente borrado, ele vire uma espécie de brilho mesmo, olha só. A gente pode deixar ele assim, por exemplo, ele fica sem a forma retangular que ele tinha, por exemplo, né? Então isso aqui é legal, porque você consegue também fazer, tô dando spoiler aqui dos ícones que vão aparecer, deixa eu tirar. Então isso aqui também pode ser legal, até mesmo para você criar
um outro tipo de sombra, vamos suportar que esse objeto aqui, ó, ele pode ter essa sombra mais amarelada, se eu quero uma sombra mais forte, porque aí com esse objeto de baixo, esse layer blur, eu consigo meio que direcionar um pouco melhor, né? Essa minha sombra, eu consigo direcionar ela mais. Enfim, o layer blur é legal, eu vou mostrar uma aplicação interessante para ele já já. Agora, vamos tirar o layer blur e agora vamos utilizar o background blur. Background blur, basicamente, você só vai conseguir ver ele, o efeito dele aqui, eu já acionei ele, você não vai conseguir ver muito bem ele ainda não. Ele só tem uma opção, né? Eu não falei ali, mas o layer blur você consegue fazer também só essa opção de blur. O background blur também, olha só, você controla o blur dele, só que você não está vendo nada mudar. Por quê? Porque ele vai funcionar sem a cor, olha só. Quanto menos cor você utilizar, melhor para você vê-lo. Então, olha que legal. Agora você consegue ver que tem um elemento ali embaixo. Ele vai causar uma transparência como se fosse aquele efeito vidro para o seu elemento, olha só. E aí quanto mais blur eu adicionar, mais opaco esse vidro vai ficar, né? Então fica interessante aqui também. Então esse aqui é o blur. E se eu quiser deixar menos, só eu consigo também, né? Obviamente. Então esses são os 4 efeitos aqui do Figma. Vamos agora criar ícones mais criativos usando esses efeitos aqui só para não ficar nas minhas palavras, mas vamos ver alguma coisa interessante aqui. Beleza? Vamos nessa. Então para começar, a gente vai criar, ó, esse ícone aqui. Ele é um ícone comum que eu peguei aqui no Bootstrap, na comunidade do Bootstrap. Aliás, no community do Figma, você vai lá e você digita Bootstrap e aí vai aparecer essa library aqui cheia de ícones. Então foi lá que eu peguei esses ícones normalzinho, tá? Você criou um ícone, no caso eu vou desagrupar, eu vou fazer de novo esse processo aqui para você ver como que esse ícone ficou pronto. O que a gente está utilizando aqui basicamente? Estamos utilizando o Drop Shadow e estamos utilizando também um gradientezinho para dar um efeito mais diferenciado aqui no ícone, né? Um gradiente em cima do próprio ícone em si, não do background dele. Vamos fazer de novo aqui esse elemento para você ver. Então eu vou excluir o ícone daqui. Eu vou deixar, vamos lá, vou criar um retângulo. Esse retângulo tá com, vou criar um retângulo aqui sem preguiça, né? Ó, tá branco esse retângulo, beleza? E aí para poder vê-lo, já vou adicionar um Drop Shadow e vou deixar esse blur do Drop Shadow segurando Shift eu consigo pular de 8 em 8 no caso aqui, tá? Deixei com 70, que é a Shadow, e agora eu vou deixar a borda desse elemento com 4. Tá? Só pra gente... Eu vou deixar mais pra ficar igual ao outro ali. Vou no olhômetro mesmo. Ó, pronto, 22, tá maneiro. Ok, o nosso background aqui do ícone já está feito. Agora, olha só, esse ícone aqui, ele tá sólido, então eu vou colocar ele por cima aqui, usar o atalho. Agora ok, mas ele ainda não tá igual porque esse aqui ele tem um gradiente. Então aqui, se você não viu a aula 3 ainda, se eu não me engano é a 3, onde eu falo das cores, volta lá que eu falo um pouco sobre a aplicação de gradiente, mas é bem simples, tá? Então olha só, tô aqui no ícone, eu venho na cor Solid, eu vou para linear, e aí eu consigo deixar com um gradiente aqui legal, né? Criei esse gradiente aqui só para dar um efeito diferente no ícone mesmo, tá? Nada de muito segredo aqui não. E beleza, fizemos o primeiro ícone, ok? Show! Dá para fazer mais coisa? Com certeza, vamos utilizar mais efeitos aqui que a gente falou agora. Agora a gente vai fazer esse ícone aqui, olha. Esse ícone aqui, ele já tem um volume, ele parece que é um pouco mais arredondado, aquela pegada um pouquinho mais, lembrando um pouco de 3D. Designers 3D não queiram me bater nesse momento, mas não tô falando que isso aqui é um 3D real oficial, tá? Mas só uma alusão a tal. Bom, basicamente vamos utilizar esse aqui então como nosso modelo e entender, poxa, como, ó, nem deixei, nem agrupei os dois aqui, ó. Como que a gente consegue então fazer um ícone já mais diferentão igual esse, que fica com esse aspecto mais de volume, né, mais arredondado. Isso aqui a gente vai fazer utilizando o Inner Shadow. Então vamos lá, vou criar de novo um retângulo, na verdade um quadrado, né, deixar com 22 também aqui. E aí eu vou deixar ele branco, total, beleza. Só que agora eu vou adicionar um Inner Shadow.
E aí eu vou trazer um pouco de blur. Vamos ver aqui, 20, tá bom? E spread, eu vou subir aqui, ó, 32 de spread. Aí eu vou colocar mais blur para tirar. Você tá vendo que se eu deixar só o spread ele fica marcado demais? Eu não quero que fique marcado assim. Eu vou, ó, trazer mais blur. E pronto, tá vendo que já ficou um aspecto legal? Eu posso, se eu achar que ficou muito escuro, diminuir um pouco a opacidade. Maneiro, olha isso. Show. Aí agora sim, eu vou trazer o meu ícone. Vou trazer ele pra frente aqui. Agora sim eu trouxe o ícone. Opa. Beleza. Aí aqui sim, como aqui eu quero um efeito mais essa pegada meio que dando um pouco de volume, eu tenho que fazer outras coisinhas aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse gradiente aqui do ícone, que é o mesmo que a gente fez agora há pouco, um pouco mais forte, dando essa sensação também de um volume mais, ó, pegando um pouco mais de volume também. Porque lembrando, o volume, a nossa sensação de volume, ela é produzida pela luz e sombra, tá? Então, galera que viu aulas de desenho na faculdade vai se habituar a isso aí. A luz e a sombra, elas vão produzir esse efeito de volume, né? É o que a gente está fazendo aqui. Trazendo mais sombra para as bordas, e a luz faz esse efeito meio esférico. E aí eu vou trazer isso para o ícone também, para ele, para dar a sensação que ele faz parte desse background aqui. E aqui eu ainda vou, eu tô achando muito flat ainda esse ícone. Eu vou deixar um pouco mais escuro. Pronto, agora sim. Tá aí. E criamos mais um ícone com os efeitos. Se a gente quiser ainda dar, tá vendo que aqui, ó, eu coloquei um stroke aqui, tá um traçado aqui, se você for ver, ó. Por quê? Porque aí você cria um pouco mais dessa sensação de volumetria, tá bom? Dá pra criar ou não, eu também gostei sem, mas eu vou colocar esse stroke também, então vamos lá. Aqui eu vou adicionar o stroke, veio preto, no padrão. Aqui eu vou deixar ele branco, só que, na verdade eu vou deixar ele um pouco mais escuro para poder ser visto, porque o fundo já tá branco, né? Então olha só, eu vou regulando do jeito que eu quiser achar melhor aqui. Então ó, achei que ele mais clarinho assim ficou bom. E eu posso até colocar um pouco mais de uma grossura a mais, né? Olha lá. Pronto. Achei que ficou interessante o visual desse ícone. E pronto, tá vendo? Criamos um outro ícone aqui usando esses efeitos que são bem interessantes. Agora, vamos partir pro lado escuro aqui, o lado dark da força. Vamos lá. Agora, o que a gente pode fazer aqui é fazer esse tipo de iconografia aqui, olha só. Que interessante também que fica isso aqui. A gente vai usar também um pouco mais os efeitos de background blur. A gente usou um pouco dos efeitos de shadow, agora vamos usar um pouco dos efeitos de blur. Como que a gente faz isso então? Primeiro vamos utilizar o mesmo ícone como uma base. Olha só, vou criar um retângulo de novo, criei ele aqui. Agora eu vou adicionar o efeito background blur. Vou tirar quase que toda a cor disso aqui. Para não dizer que eu vou tirar tudo, eu vou deixar com 6. E olha só. Se você for ver, essa camada aqui já está na frente, né? Ela já está deixando o nosso cadeado blur, com blur. Mas está com 4 só, dá pra gente colocar, ó, tá vendo? A gente coloca um pouco mais, fica mais blur. Aí beleza, aqui eu passo aquele mesmo de arredondamento, né, que a gente fez, para ficar aquele visual legal. Vou jogar esse ícone para frente, trazer ele para cá, beleza? Para ficar aqui alinhado no meio certinho. Ok, aqui a gente já tem o blur certinho, mas você tá vendo que não tá com o mesmo visual disso aqui, né? Não tá, por quê? Porque, de novo, o traçado vai fazer uma diferença legal dentro desse efeito. E não só o traçado, tem outro segredinho aqui. Você tá vendo que aqui a gente tem uma luz alaranjada aqui nesse ícone? Porque aqui eu usei o Layer Blur. Porque o que a gente vai fazer então? Vamos copiar o cadeado, Ctrl C, Ctrl V. Então surgiu mais uma camada aqui, se você for observador. Eu vou colocar na camada de baixo e aí eu vou colocar o efeito.
Layer Blur. E aí eu vou subir esse Layer Blur. Tá vendo? Subir o Layer Blur. Aí no caso, eu não preciso deixar ele tão forte, eu posso diminuir um pouco a opacidade disso, tá? Então, se você reparou, a gente fez aqui, ó, ficou uma aura aqui da cor, né? Uma iluminação, como se a iluminação desse cadeado refletisse aqui no background, né? Para ficar um efeito interessante. Aí, então, já que usamos o Layer Blur agora, vamos usar o nosso Stroke. Então, coloquei aqui um Stroke branco. Então, por enquanto ele está extremamente sem graça, ok. Aí, o que a gente vai fazer de novo? Clica na cor, vai lá no linear. Vamos criar também aqui um gradiente. Tá vendo que o gradiente já deixa tudo mais interessante? Cria mais volume. Se eu quiser um pouco mais de volume, eu posso colocar, ó, tá vendo? Eu posso aumentar a grossura aqui do traçado, mas eu gosto dele com 1, então acho que fica bem interessante assim. Esse aqui eu fiz com 2, se eu não me engano, mas eu vou deixar com 1 aqui que eu gostei também. Aí já aparece um pouco mais um vidro. Se a gente quiser ainda, a gente pode adicionar mais uma cor aqui no background mesmo, que está com 20%. Eu vou colocar, vamos ver, vou colocar mais um pouco mais de cor, só para trazer um pouco mais de cor aqui, né? De um aspecto mais de vidro. Eu vou fazer agora. O que eu fiz aqui então? Eu trouxe mais uma cor para dentro do nosso background e, ó, tá com 31% a cor. E agora nós vamos o que? Fazer ela virar um linear. Por quê? Porque eu não quero pôr essa cor em todo o background. Eu não quero efeito chapado, eu quero efeito mais linear, né? mais gradiente linear mesmo. Pra ficar com esse visual aqui. E aí sim a gente conseguiu criar esse ícone agora. Agora a gente agrupa ele, né? O Command G você agrupa e pronto, ele está feito. E aí você pode utilizar da forma que você achar mais interessante. E essa aqui foi a aula de efeitos do Figma. Espero que você tenha gostado do que a gente fez aqui. Dá para brincar. Procura criar um pack de ícones seu aí, de repente. Olha só, eu fiz uma brincadeira aqui com alguns ícones e eu criei esse pack de ícones aqui, que eu poderia, no caso, usar para algum trabalho meu ou de algum cliente, né? E aí já seriam ícones que eu não os desenhei, porque você não precisa saber desenhar. Eu não desenhei essa iconografia. Existem designers que são especializados em ícones, não é o meu caso. Mas eu peguei esses ícones prontos, personalizei eles da forma que eu quis. E assim você pode ter uma identidade completamente diferente, pegando materiais que já existem prontos na internet. Tá aí mais uma dica que você não esperava no final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, clica aqui em se inscrever, por favor, se inscreve no canal, é importante isso. E me segue também no Instagram, evans.ux, tem um cachorro latino lá fora, evans.ux. E se você curtiu, deixa um comentário também, vai ajudar aí a comunidade, beleza? Eu espero que você tenha gostado, um abraço, até mais.